Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. É diferença entre quem atua santamente na ordem humana e entre quem atua na divina vontade. Como sem ela se tem a força de uma criança. Como todo mal é da vontade humana. A minha pobre mente gira sempre em torno de dentro do Fiat Supremo. E ó, quantas surpresas, quantas maravilhas deste querer. Nossa Senhora. Quantas maravilhas deste querer tão santo. Minha pequena inteligência se perde em seu vasto mar, e muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contá-las. Por isso me sinto como um que come o alimento ou que veja uma coisa bela e não sabe como se chama. Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria em seu próprio mar, sem saber dizer nada. Então é muito interessante, né? É Deus, é Jesus mesmo para nos iluminar, né? Porque o que ele fala é muito grande. E a gente é aquela pequenez nadando no mar e incapaz de conter tudo aquilo, né? Então ele vai abrindo a nossa cabeça para compreender o que ele está dizendo. É sempre assim, né? Sempre assim. E se não for a divina vontade, se não for o Espírito Santo, se não for essa ajuda divina, como que a gente penetra no profundo de Deus, né? Das coisas espirituais, que Ele tanto deseja que a gente penetre. Mas mesmo a gente sendo pequena, a gente não pode duvidar, entendeu? A gente não pode ficar olhando para a gota, né? Como foi falado ontem lá na meditação lá do livro lá da Santa Catarina. A gente não pode ficar, mas é uma gota nesse oceano, a minha lerdeza, a minha dificuldade de entender. Não me sinto capaz, sim, em nós mesmos a gente não. Mas a gente não fica na gota, né? De jeito nenhum, né? Por isso que a gente não vai entrar no mar. E confiar que Deus nos alimenta, nos dando as luzes, alimenta abrindo a nossa inteligência, alimenta nos dando uma capacidade, Ele que nos capacita. Então a gente não pode duvidar de que a ação é toda de Deus. E é muito lindo isso, né? A nossa pequenez, né? Mergulhada nesse mar. E a gente vai absorvendo aos poucos, vai aprendendo aos poucos. São muitas verdades que ele manifesta. E a gente vai ruminando de gole em gole mesmo. E enquanto eu me sentia perdida no Fiat divino, meu sempre amava Jesus, fazendo-se ouvir, meu íntimo me disse: Minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente, mas na ordem humana, e entre quem opera as virtudes na ordem divina da minha divina vontade. Os primeiros, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência, outra se vê obediência, uma terceira se vê caridade. Cada uma tem seu distintivo, sem poder fundir-se juntas para poder formar um ato só, que dá de divino e abraça o eterno infinito. Muito sério isso, né? Conforme praticam as virtudes, assim ficam divididos entre elas. Ficam divididos entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência, uma hora a pessoa é paciente, outra hora é obediência,
uma terceira seria a caridade, mas não é algo assim unido, né, fundido, né. Muito interessante, né, tem a ver com que deixa eu pegar os textos aqui embaixo que ajuda a entender, né, porque tá falando. A pessoa não é uma os atos na divina vontade é diferente da virtude, né, porque os atos na divina vontade, né, como a gente vive unidos, né, ao conhecimento do que a visão divina é muito ampla e ela abraça tudo no seu devido lugar, mas quando a pessoa vê na virtude, por exemplo, quando a Aline falou assim que chamaram ela para ir na missa, né, mas ela entendeu que era não, porque ela está cuidando da mãe, por uma questão de ordem, por uma questão de estar ali por uma caridade com a mãe dela, então ela entendeu que na visão divina, o melhor é que ela dissesse não de ir nesse horário nessa missa, devido ao tempo que ela ficaria fora, devido à necessidade que a mãe dela tem dela e dentro da casa, o próprio neto não teria aquela paciência, não teria aquela capacidade, né, de lidar com certas situações. Então, por uma questão de ordem, por uma questão de sacrifício, por uma questão de estar ali para apoiar a mãe, tem toda uma questão envolvida, tá vendo que é muito amplo? Então, pelos conhecimentos que a pessoa vai tendo, né, do que o que é melhor, o que a divina vontade deseja, a visão divina das coisas, né. Então aí é diferente, aí a pessoa vai tomar uma atitude de acordo com aquilo. Quando é a virtude, ela fica preocupada em exercer aquela virtude naquele momento, ela só enxerga uma coisa, ela não tem uma visão ampla, divina, em que Deus, né, pesa o que é melhor em diversas situações, porque Deus não olha só para aquele ponto que a pessoa está te falando uma coisa e te chamando para algo, mas Ele está olhando também para as pessoas envolvidas ali, tem um cerco, uma proteção divina. E ali tem outras pessoas envolvidas, tem situação, às vezes você sai de casa num certo horário, mas pode sair da ordem diante de outras situações e que às vezes dá uma confusão, né. Então assim, então olha que interessante, então quando a pessoa pensa na virtude, ela: "Ah, eu tenho que ser obediente, eu vou. Não, se eu não for ajudar, eu não vou mostrar que eu sou humilde, né". Então nessa só pensa na humildade, ela só vê naquele momento a humildade. Só isso que ela vê, né. Ela sendo humilde, fazendo aquilo, entendeu? Ela não vê na visão divina, no que é melhor para Deus, o que Deus deseja, né, o que porque quando Deus fala e considera, ele vê um contexto enorme, gigantesco em volta daquilo, não só aquilo que a pessoa está vendo. E a pessoa na virtude pode ficar muito no racional, né, da coisa, né, e pensar muito nela mesma, né. "Ah, mas se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada comigo". Vai pensar que eu tô dizendo não para ir para a igreja. Nossa, não pode, né. É errado deixar de ir, né. Tantas coisas assim. Então, ora a pessoa faz pensando na obediência, ora ela faz pensando na humildade, né, ora ela faz pensando numa virtude, em exercer uma virtude. É porque ela quer ser perfeitamente humana, vamos dizer assim. Santamente, né, como que Jesus fala aqui, deixa eu ver no texto como que fala. Opera nas virtudes santamente, mas na ordem humana. Então ela quer ser assim, aquela pessoa indispensável, que a outra pessoa vai falar assim: "Nossa, eu posso contar com ela mesmo. Ela não falha, ela não diz não". Então fica muito preocupada em dizer não para as pessoas, mesmo que isso signifique sair da ordem. Por exemplo, eu falei com meu marido assim, né, uma coisa que muito séria, para deixar ele consciente, porque agora, por enquanto, tá tranquilo, eu tô no meu 25º, né, tá indo para a 26ª semana de gravidez. Mas eu falei com ele: "Bruno, você assume compromisso demais. Quando eu tiver quase para ganhar, você tem que ficar mais atento, né, esperto, porque se você me deixa aqui grávida, em um momento que qualquer hora a bolsa pode estourar, eu posso ganhar criança. E eu não posso contar com você, porque você tá com um compromisso, tá tocando nesse lugar, e me deixa aqui em casa, sem a sua ajuda, né, sem o seu apoio, você sai da ordem", falei com ele. "Você sai da ordem, porque
Você fica preocupado em não falhar com as pessoas, mas falha dentro da ordem, do seu dever, né, como esposo, em casa, né. Então eu falei com ele: "Tem que tomar muito cuidado para não sair abraçando o mundo e fugir da ordem também". É, e avisando ele, né, tomar muito cuidado com isso, porque quando a pessoa pensa na virtude, ela pode sair da ordem, do jeito de que Deus deseja. E não é só ela que existe, tem pessoas ao redor dela, né, tem realidades ao redor dela, entende? E quando você vive no divina vontade, você faz um bem universal, porque parece que ao seu redor também é um cerco de proteção, de amor, de equilíbrio, que não é só em você, mas nos seus parentes, né, ao redor de você. Fica o equilíbrio, uma ordem, por exemplo, no caso da Aline, né, o esposo fica tranquilo, ela tá lá, e ninguém melhor do que ela que para lidar com a própria mãe, né, saber como lidar com a própria mãe. Às vezes o esposo fica um pouco nervoso, fica um pouco assim, sem saber como fazer, o filho também não entende, é um adolescente, né, tem totalmente diferente uma cabeça da outra, a mãe pode ficar um pouco insegura, todas as realidades, né, que pode acontecer, e então aí a outra pessoa também que está ouvindo não falou assim: "Ó, isso é importante para a pessoa também, né". A pessoa não pode pensar assim: "Nossa, que ela tinha que sair, é Deus em primeiro lugar e larga a família", e não é assim, não é assim, né. Então, assim, tem toda uma questão, né, de caridade envolvida, né. Então, assim, quando a gente faz a vontade de Deus e pelo conhecimento que nós temos, Ele nos mostra isso, o bem que aquele ato gera, esse bem não só é nosso, se estende às pessoas, cria uma atmosfera de ordem, de paz ao nosso redor. Então a gente vê claramente que é ação divina, né, porque a paz com que tudo fica em paz, em ordem, né. Então abraça tudo, ela tem o poder de abraçar tudo, ela tem o poder de apaziguar tudo, sabe, acalmar tudo e manter uma atmosfera de equilíbrio, de ordem ao nosso redor. E quando se age, isoladamente, pensando em si mesmo, nas virtudes, a pessoa tende a sair disso, ela tende às vezes, "Ah, mas eu tenho que ser humilde, eu vou aceitar sim, compromisso lá", entendeu? Então, quantas pessoas fazem isso em casa, assim, de segunda a sexta, tá na igreja, porque ela quer mostrar que ela é uma pessoa virtuosa, compromissada, ela quer mostrar que ela não falha, que ela é perseverante. Entendeu? E então ela fica naquela virtude, em cima daquela virtude, só vendo aquilo. Mas na ordem divina tá falhando, porque aí Deus vê o marido frustrado, que não tem mais a esposa em casa, e os filhos também ficam inseguros, os filhos precisam também desse apoio. E a mãe às vezes até pensa assim, né, ainda mais se for na igreja lá, né, ah, falando: "Ah, aqueles que perseguem você pela sua fé". Aí a pessoa começa a pensar, né, nela, né. "Ah, meu marido é esse perseguidor", e às vezes o marido é Deus reclamando dela, através do marido, né. Então ela fala: "Não, é o demônio, meu marido", entendeu. É o mal, é o demônio me perseguindo para mim não caminhar mais na igreja. Então ela tem aquela necessidade de mostrar, assim, que está lá, que está naquele lugar, que está sempre lá, que não falha. Ela tem uma necessidade que as pessoas vejam e falam: é algo doce, né, ela precisa desse doce, né". E as pessoas falam: "Nossa, fulano de tal tá sempre aqui, é fiel". E o padre também fala: "Nossa, como você é fiel". Mas dentro de casa as pessoas estão me xingando, padre. Aí a pessoa pensa: é perseguição na família, né, que é contra o que eu estou fazendo, entendeu? Mas é a forma com que a pessoa está vivendo, né, então é complicado demais, é muito complicado. E na visão divina é como se quando a gente faz as coisas movidos por Deus, pelo conhecimento que nós adquirimos, a gente fica no cerco de proteção que a gente não teme, nada assim, porque a gente fica quando a gente está na vontade de Deus, é um cerco de proteção de saber que você está na ordem, de que está fazendo aquilo que Ele deseja, e não importa se para as pessoas não soe muito como virtude, as pessoas te veem isoladamente.
entendeu? As pessoas também te julgam de uma visão isolada que elas têm. Então, naquele momento, elas podem dizer para você uma coisa: "É, você falhou comigo, hein, pisou na bola, hein. Poxa vida, e não dá para contar com você", sei lá. Alguém pode virar e falar assim: "Nossa, fulano teve aqui na paróquia missa a semana toda, né, por causa do trido tal, do santo tal, e fulano veio uma vez. E as outras missas? Cadê o fulano?" E ele está em casa fazendo o seu dever e é o que a vontade de Deus deseja. Então a pessoa só vê uma coisa, o ser humano, só vê uma coisa na visão dele, pequena, né, mas Deus não, a visão dele é ampla, né, então é totalmente diferente uma coisa da outra. Então é muito interessante, né. É muito diferente, você tem que ver as coisas na dimensão divina. E ela falou assim: "Expliquei nesse vídeo de ontem referente ao consultar Deus, né, sobre um ato". Sim, falou no vídeo sobre isso ontem. Aqui devo ir nesse casamento civil, que que a Aline estava explicando, né, sobre uma colega do trabalho. É, a colega do trabalho, é a menina que trabalha com eles, né, se não me engano. Aí ela ia para convidou, né, eles para ir no casamento, acho que é para ser testemunha, né, no casamento civil. E não sei se eles têm plano de casar, né, mas convidou eles mas só vai casar por enquanto no civil, né. Aí aí que a Aline estava explicando, né, que ela ficou com Jesus para saber o que que Jesus queria dela nessa situação. Aí ela falou: "Troco o meu pensamento e julgamento humano, e decido pelo julgamento iluminado, divino, no que decido fazer". Então, ela não fica já com uma coisa assim, já uma resposta já imediata, né, racional. De jeito nenhum, é civil, não é só igreja, é só civil, civil não, 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 então não pode, né, não, né. Então você fica com a visão iluminada que vê além, que vê as almas, que vê a intenção, que vê o coração, que considera muitas coisas. Então, é interessante, né. Aí ela estava, falando sobre isso, né. E é uma coisa interessante que ela comentou no vídeo, né, que ela falou assim que olha como que Jesus é, né. E às vezes a gente fica assim: "Mas por que, Senhor, que as pessoas demoram tanto?" Aí tem que avaliar a situação. Ela falou assim que acabou que não deu para eles ir mesmo. Acabou que Jesus não permitiu, não deu para ir. Mas assim, avaliar a situação. Se aquelas pessoas realmente, estão realmente comprometidas, querem casar no civil, mas realmente tem um envolvimento verdadeiro ali, tem uma intenção verdadeira, e de por algum motivo não vai poder casar agora, porque às vezes a mulher tem muitos sonhos, né, a mulher muitas vezes planeja o casamento na igreja, mas não quer casar imediato do jeito que tá, com o que tem, né, ela quer preparar aquele momento, ela quer se vestir de noiva e ter o buquê, né, ter tudo o que ela tem direito, né, no casamento, assim. O buquê, as flores, os convidados, né, aquela coisa toda do que é o casamento, que a mulher tem esse sonho, toda mulher tem vamos dizer assim, guarda em si um sonho no casamento, assim, né, tem aquilo, né, o vestido de noiva que eu sonho, tudo aquilo. E Jesus falando que considera isso, porque seria tirar da pessoa uma experiência de céu, porque falou: não é diferente do que é no céu". A pessoa que está vivendo essa experiência de ter um casamento como ela planejou ali, né, ter o vestido, né, ter as coisas bonita, a música, é uma experiência de céu para aquela pessoa, é um céu que aquela pessoa está vivendo ali, né. E que ele não tira isso da pessoa, né, que ele considera isso, né. É um sonho que é uma vez só que a pessoa realiza, né, então, ele considera aquele momento, né, especial. Então ele nunca que nós podemos tirar isso da pessoa, nunca que nós podemos forçar essa pessoa e falar: "Não, você tem que casar na igreja sim também, não adianta só no civil, vai agora casar na igreja, não importa, não precisa de vestido, não precisa disso, não precisa daquilo", entendeu? Então assim, ele não faz esse tipo de coisa, e ele comparou, ele falou que é como é uma experiência de céu que a pessoa vive naquele momento, então se a pessoa tem condição de fazer, de lutar por aquilo, deixa fazer. Né.
Jesus estava falando. Aí eu achei bonito, né. Se a gente julga, se a gente se fecha, a gente não consegue ter essa visão divina das coisas, né. Não consegue ver além da realidade. Então é muito interessante, é muito importante. Então, na virtude, às vezes também, aí a virtude te fecha para essa realidade divina. Porque, por exemplo, a pessoa muito católica vai dizer o que para essa pessoa, né? Muito na virtude, aí eu vou ter que dizer a verdade para ela e dizer que ela está errada e que isso é a ganância, é apego, veste a roupa que tem, é interesse, né? Veste o que tem para vestir, vai casar, não importa com isso é capricho. Então, assim, aí Jesus não consegue ter liberdade de ampliar e nos fazer ver além daquela situação. E na divina vontade ela abraça tudo, ela vê além, ela vê a alma, ela vê mistérios que às vezes a gente desconhece da alma humana e de como que Deus considera certas coisas para dar para aquela pessoa a oportunidade de ter vivido um céu, né, uma experiência de céu, uma experiência de ter realizado um sonho. E não se sentir depois frustradas. Então, ele considera muitas coisas, mas se a gente tiver uma visão fechada, até de ordem, no sentido assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, dessa forma. Uma visão assim, muito católica, escrupulosa, você não vê além do que Deus vê. Você coloca o que nós falamos na live uns dias desses, né? A gente coloca todo mundo dentro de uma caixa e fala: "Tem que ser assim, os casamentos têm que ser assim", entendeu? Ou se o casamento não tiver desse jeito, perfeitamente assim, assim, desse jeito, com essa virtude, com essa situação, essa resolvida, essa e essa, essa e essa, essa e essa, perfeito aqui, perfeito ali, dessa forma, e aqui, 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 assim, bonitinho, perfeito, separa. Aí a maioria das pessoas ouve aquilo e vai ficar desesperada, meu casamento não é perfeito, tem coisas que eu gostaria, mas o meu marido diz não, e por amor a ele eu não nego, né, tem certas situações, certos contextos que eu vivo, que dessa forma seria o perfeito, a virtude é nesse ponto, mas existe outras situações, e o que que Jesus vai dizer nisso? Então se a gente julga, se a gente fecha e coloca todo o casamento dentro de uma caixa, o casamento de uma forma dentro de uma caixa em que todos têm que ter o mesmo tamanho, você fecha demais a visão divina para as coisas, você não tem a visão divina, você não consegue abrir-se mais a uma visão divina e ver além do que Deus está vendo, né. E o divino vai muito além, ele considera muita coisa. Ele vai falar sobre o marido, a situação do marido, vai falar sobre a situação dessa esposa, vai falar sobre a situação dessa família, vai mostrar outras coisas e detalhes importantíssimos, né, e vai mostrar, assim, o amor reinando de uma forma como que o amor nessa situação ele vai sempre mostrar o amor, né, como que o amor tem que reinar nessa situação que está acima até disso, de uma visão perfeita, né, das coisas, né. Então ele vai falar: "Nossa filha, mas se você se fechar pela virtude é uma coisa, você deixa de amar". Às vezes a pessoa que fica muito presa a uma virtude, vendo uma coisa, ela deixa de amar. Ela não ama, de verdade, entendeu? Ela ama se ver se fazendo aquela virtude. Ela ama o sabor dela, o docinho dela, já é uma recompensa dela ver: "Eu fui humilde, eu fui paciente, eu fui obediente, eu fui isso, eu fui aquilo". Mas fora disso, olhando fora disso, tem muito mais chão aí, né. Então é interessante demais, né. Então é importante isso, a gente entender, ver essa dimensão divina, né. E quando a gente vê as coisas na ordem divina, como o exemplo da Aline falando, da mãe, né, de não ter ido, igual pois aqui ó, vou ler do jeito que tá aqui. Ontem também recebi à noite o convite de ir cantar hoje na missa de quinta-feira, e senti que deveria responder não. Disse: "Por rapaz, eu tô vigiando minha mãe que não tá bem da depressão". E é verdade. Estou tendo de ficar mais tempo conversando com ela esses dias, pois ela está no processo de guerra interior e está muito agitada. E essa missa faz eu demorar muito, pois tem adoração antes da missa, devo ir às 18 e volto às 21 horas.
muito tempo fora. Aí eu disse: "Não, meu ato se une à ordem, à realidade que a divina vontade me impõe". Olha que interessante. E faz com que seja meu ato de estar em casa, graça de Deus, para minha mãe, para o ambiente de segurança para o meu esposo e meu filho. É uma caridade de Deus para minha mãe. Então, quando a pessoa pensa na virtude, ela busca um bem para ela e deixa de ser um bem para o outro, entendeu? E não vê além. Quando você não existe, Deus pode te usar para ser um bem para os outros, né? Para Ele fazer o bem através da sua humanidade. Porque você não existe para dizer: "Mas eu quero meu doce, eu não quero ficar mal com aquela pessoa que eu disse não, eu não quero que pensa que eu não sou perseverante, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero que as pessoas fiquem bem comigo", né. Ter a filha presente para ser apoio no que for preciso, não é que não confio em Deus para guardá-la, mas eu sou o anjo da guarda também que Deus dispõe, humanamente. Então não é assim: "Ah, deixa minha casa cair, quebrar todos os dias na missa, ó, marido e filhos. Vocês dão seu jeito aí, mas mãe, eu tenho que te contar, mãe, o que está acontecendo com meu irmão aqui, mãe, eu estou muito nervoso, mãe. Eu e meu irmão não tô podemos ficar juntos na mesma casa, mãe, não estou suportando meu irmão, mãe, ele está entrando no meu quarto, está destruindo minhas coisas, mãe, não faz alguma coisa, mãe, que eu não estou aguentando mais, mãe, se eu pegar esse menino, eu não sei o que que eu faço". Aí eu falei com meu pai, mas meu pai falou: "Me deixa quieto aqui, eu tô nervoso", às vezes o pai tá no futebol, porque também não tá tendo a esposa, né. Aí a esposa: "Olha, problemas seus aí, confia, vai rezar e tal, Deus, eu te entrego a minha família e todos eles, guarda, proteja, amém, eu confio em vós, amém, guarda aí, resolve aí. O Senhor faz o esforço e o trabalho duro, né, eu vou lá buscar meu doce na igreja", e vai. Muitos fazem isso. A casa caindo e na igreja sendo elogiada. E a casa caindo, entendeu? Por quê? Porque ali vai ter uma demanda que talvez para a pessoa não vai ser uma recompensa para ela. Não vai ter doce ali, às vezes vai ter amargura. Às vezes o doce está azedo. Às vezes é difícil, a perda é pesada, lidar com os 2 filhos, mas precisa lidar. Com ordem na casa, estar com o esposo também, sair de si mesma, né. Tantas realidades, né. Então a visão de Deus é muito maior, né. Então e a pessoa vai para a igreja e quer recompensa: "Ó Senhor, eu tô me sacrificando muito para estar aqui, as coisas lá em casa não tá fácil", entendeu. Mas ela não fez o que ela tinha que ter feito mesmo, mas ela quer o doce, né, ela quer o mérito, né. Então, luz divina no ato infinito para a finalidade de dar total glória a Deus, de amor e cuidado. Então, isso que dá glória a Deus, entendeu. O ato virtuoso no humano visa de forma separada atos com interesses isolados. Que é o caso dessa mulher que, se ela não for na igreja, essa mulher ela vai falar com ela que ela: "Nossa, você faltou na missa da semana, é a festa do padroeiro, tem missa a semana toda, você sabe disso, né. Você não é de faltar", então ela quer manter aquele status de pessoa que não falta, que não falha, que não diz não, né, sem se importar com o interesse divino e a visão divina. A visão divina se expressa em diversos aspectos, tá vendo? Quando o filho tá lá: "Mãe, me ajuda mãe, meu irmão é Deus. Mãe do céu, eu vou pegar esse menino, não sei o que que eu faço mais, porque tá entrando no meu quarto e tá", aí é Deus que tá falando, Deus tá gritando, e Deus não vai ele vir, vai usar da nossa humanidade, né. Então, o fato da minha mãe estar num momento complicado, olha só, vê, diversos aspectos. Meu esposo não tá sabendo lidar. Caridade, gente, olha pra você ver. Nem informado direito, pois sou eu que acompanha, entendeu? Porque a filha, né, vai ter mais aquela conexão com a mãe. Aquela, é normal isso, os filhos, né, mesmo que o outro não é é diferente demais. Para ela que é a sogra, né, do esposo, assim, é diferente uma situação da outra. Então, é totalmente diferente, tem que ver esses aspectos, né. Então, meu filho também pode não saber lidar com a avó, é meio adolescente, né, jovem, e tudo vai se unir ao propósito de Deus ali nesse momento. Você é providência divina, unida ao plano de amor de Deus, nessa situação, sim. Não vive de atitudes humanas, interesseiras, egoístas, visando só seu modo egoísta e humano de ver, né.
E mesmo sendo bom, bom é bonito estar na igreja, mas só traz resultados humanos para si, não infinitos em direção à divina vontade de Deus. Tá vendo, gente, como que é diferente uma coisa da outra? Bem interessante, né? Muito interessante. Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz, tem a virtude comunicativa e unificadora. Tá, a outra visão é a visão da luz. É uma luzinha que ela vê, nossa, obediência, humildade, aquela situação só, um bem temporal, um bem para si, tantas situações assim, uma virtude que eu estou praticando aqui, uma luz, entendeu? Mas a visão divina é a visão do sol, a visão do sol. Então, que ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora que fundiram-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, formam um ato único, com efeitos inumeráveis. Então, é aquilo que eu falei, faz um bem igual a luz do sol, em direção à terra. O bem com que ela faz é muito maior que o bem que uma vela vai fazer, né? Uma vela vai fazer, uma lâmpada vai acender a sua casa, mas não vai acender a casa do vizinho, né? É uma luz pequena, né, em comparado com a grande fonte, que é o sol, e que gera aquele bem inumerável para as plantas, para as pessoas, para a vida na terra acontecer, né? Então é diferente demais. Então, de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador, símbolo do sol, porque é um só, porque possui a fonte da luz que jamais se apaga. Abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos dá todas as tintas e comunica a vida de sua luz e a todos e a tudo. Então, quando se é no ato divino, os efeitos disso é universal. Você não está só olhando aquela situação em si, um bem para alguém, mas você está vendo de modo universal, porque a divina vontade abraça tudo, né? É Deus no seu ato, é Deus podendo ser glorificado, é Deus podendo ter liberdade naquele ato, né? Tendo a liberdade que o sol tem, né? De levar a luz e estender para todos. Então, é muito interessante, né? É muito diferente, né? A força que se une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem e se põe à disposição de todos. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que, apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso se podem chamar luz pessoal, local, a tempo e a circunstância, né? É naquele momento. E aquilo que foi falado também, né? A pessoa tem algo para fazer, vai lá e faz, acendeu uma luzinha, faz, depois descansa. Depois vai, outra situação, depois descansa. Não é algo constante, que dura, contínuo, né? Não, múltiplo, né? Não, entendeu? Depende da situação, né? Sempre tem um interesse envolvido. É complicado. Se todos soubessem o grande segredo de operar em meu querido divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro da sua luz puríssima. Eu, tendo continuado a seguir a divina vontade, o meu doce Jesus acrescentou: minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança, que não tem força para poder sustentar um peso e para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência. E se lhe quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança, parecendo impotente e sem força, talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem realizar aquele trabalho, romperia em pranto o pobre pequeno e não faria nada. E para colocá-lo em festa, bastaria dar-lhe um doce. E eu entendi também disso, que é quando, por exemplo, a pessoa quer suavizar a cruz, né? Ela quer buscar um meio de suavizar. É penosa para ela passar por aquela situação, né? Como essa criança que uma situação vem e parece como um objeto pesado sendo dado para ela sustentar aquilo, por exemplo, como tá o que está sendo falado aqui no grupo, a pessoa
aquele youtuber, né, aquela pessoa que é influencer, aquela pessoa que tem muitos seguidores, entendeu? Ela tem medo, né, de ser perseguida, ela tem medo de falar uma verdade, de ser perseguida, ela tem muito escrúpulo, muito medo, né, então ela vê que é muito pesado carregar a cruz de ser cancelado, de ser alguém falar mal, sair do canal dela, falar mal dela. Então ela quer um doce, ela não quer o trabalho de renúncia, de não se importar, de fazer o que tem que ser feito, o seu compromisso de ter dito a verdade, mas ela fica já procurando os doces, né. Ela quer se resguardar daqui e dali para se proteger, medo muito grande de perseguição, medo muito grande de ser incompreendida. Então, quando ela é perseguida, logo, logo ela quer se dar um agrado, ela quer o doce de procurar uma defesa, de procurar se retratar, né, de procurar logo em seguida fazer um vídeo e esclarecendo, mas, assim, uma preocupação muito grande com o que ela está falando ser mal interpretado, ela fica sempre assustada com aquilo, sempre com medo: "Meu Deus, ontem eu fiz aquele vídeo, meu Deus, deixa eu manter meu advogado aqui perto de mim para garantir que não vai dar problema". Então, tem essas realidades, assim, também, né. Tem a realidade da cruz, a pessoa acha muito pesada aquela cruz que ela está recebendo, aquela realidade, e ela quer um doce, né, ela quer um alívio, então, assim, ela se vendo impotente, né, sem força, não quer nem sequer mover aquele objeto, né, lidar com aquilo, né, se resignar e fazer o que tem que ser feito, né. Eh, muitas vezes ela não quer esse trabalho mais penoso, ela quer logo correr para um grupo de oração, ela quer logo correr para o psicólogo, para dar o doce para ela, que é o remedinho. Ela não quer o peso de enfrentar aquela realidade que ela precisa, sair de si mesma, que ela precisa, eh, deixar o passado para trás e seguir em frente. Ela não quer essa parte que exige uma força de vontade, de mover aquela pedra, de lidar com aquele problema, não. Então ela logo, logo quer o remedinho, o docinho do psicólogo lá, me dá os remédios para me controlar, para mim não ter que resolver, né. Eu não quero pela minha própria força, né, eu quero o remédio. Ou Deus tira de mim, né, não sei, mas ela não quer. Ou ela corre para o grupo, ela de oração, ela corre para um lugar para pedir a cura logo, logo. "Ai, meu marido está sendo uma pedra na minha cabeça, na minha vida, por favor, meu Deus, deixa eu rezar aqui no grupo de oração para Deus fazer alguma coisa nesse homem", mas ela não quer enfrentar a conversa, o diálogo, a paciência, o procurar entender também o que está acontecendo com o outro, conhecer mais a alma daquele esposo, ver o que tem que ser melhorado naquele casamento. Ela não quer essa parte, assim, que envolve doação, sair de si, conversa, diálogo, perdão, compreensão, entendeu? Ela não quer essa parte mais chata, mais difícil, entende? Ela quer um doce, ela quer um alívio, para aquela realidade. Então, para ela o alívio é ir lá, falar para alguém que o marido é o problema. Para ela o alívio é todo mundo consolar ela no grupo de oração e falar uma palavra consoladora para ela. Entendeu? E ela não quer, às vezes, o peso de uma verdade também. Às vezes, quando alguém diz algo para ela que ela não aceita, que é uma verdade, mas soa para ela como uma pedra muito pesada, muito, muito, de carregar, de engolir, e de tentar resolver, de tentar morrer para aquilo. Então, ela quer um jeito mais fácil, e na divina vontade de Deus nos educa para sair dessa imaturidade. Deus não passa a mão na nossa cabeça, por isso que Jesus precisa dar chinelada na gente e ser firme com a gente. Porque senão a gente fica sempre com essa criança pirracenta, que tudo dói, tudo é difícil. É difícil partilhar, é difícil participar na live, é difícil morrer para essa situação, para o meu humano. E a gente vai ficar sempre dando desculpas para Jesus, fazendo pirraça, 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 né, para a mãe divina vontade de vir e dar um pirulito, né, para aliviar para a gente. E Jesus não faz isso, ele não faz isso de jeito nenhum. Ele dá essas experiências para a gente crescer, amadurecer, porque a vida na divina vontade é um amadurecimento, né.
que exige de nós responsabilidade, que exige de nós renúncias, que exige de nós ser provado e aceitar passar por essas provas, aceitar morrer, né, passar por esse processo de purificação que não é fácil, mas que é necessário, entendeu? E que a gente não pode privatizar as coisas. "Ah, eu vou pedir para minha santa resolver, vou pedir para não sei quem resolver, vou pedir para a Aline resolver para mim", né. E não, né, não é assim, Jesus vai chamar todos à responsabilidade, ninguém vai partilhar para você, meu irmão. Ninguém vai ficar: "Ah, não é só com a inteligência do outro, né, com o outro processando a cabeça dele". Você também precisa, compreender. Então, assim, é diferente demais, é muito diferente, mas justamente para a gente sair dessa coisa infantil nossa, pirracenta, mimizenta, cheia de não me toque, que tudo fala que não pode, que é impossível, eu não consigo, eu não sou capaz, isso e aquilo, né. Cheia dessas realidades, que tem, dentro de nós, né, de querer que alguém mastigue para nós e põe na nossa boca, de querer que alguém resolva e entregue para nós, né. É o mundo de hoje que tá assim, né. O mundo de hoje está desse jeito, formando essas crianças impotentes e sem força, que hoje em dia não pode repreender, tem que incentivar, senão fere o psicológico da criança, né. Então, assim, adolescentes birrentos, que tudo eles, né, se está frustrado, eles não já querem desistir de um trabalho, já quer desistir de um relacionamento, pô, tá difícil, porque lidar com outras pessoas, se doar por outra pessoa exige de nós muito desprendimento, exige muita força de vontade, exige muito saída e renúncia. Então, por isso que muitos jovens já não querem se casar, não querem se comprometer com ninguém, não acreditam no relacionamento, porque isso exige investimento, força, e exige, carregar essa pedra, que a outra pessoa também que tem a sua diferença e que precisa aprender a lidar com isso. Então, uma sociedade, assim, que está cada vez mais dando o docinho, dá o docinho que po do da previ da do governo, para a pessoa não ter que se esforçar, né. Dá o docinho agora no ensino médio, eles vão dar o docinho para os jovens, né. Vão dar bolsa para o jovem estudar, né, para o jovem voltar para o ensino médio e estudar. Vai dar bolsa para eles, vai dar dinheiro, está oferecendo dinheiro para o jovem ir para a escola, assim que a escola deveria ser obrigação. Estudar para um jovem, para uma criança, para um jovem, deve ser visto como uma obrigação, um dever. Aí hoje o governo está dando doce, né, pra então assim, uma sociedade que incentiva esse tipo de coisa, e que as pessoas permanecem eternas crianças, que crescem no tamanho, na idade, mas não na cabeça, a cabeça é infantil, a mentalidade é infantil demais, então elas não conseguem lidar com certas situações e muitos, né. Tô tentando racionalizar não, mas é a realidade, né. É a realidade que a gente tá observando aí no mundo, que tá assustadora, né. Então, é complicado demais. E muitos são assim com Deus na vida de fé, fazem a mesma coisa com Deus. "Ah, não, Senhor, facilita para mim aí que isso não dá, que o Senhor tá pedindo santidade, conhecer, ler o livro do céu". "Ah, não, Jesus, não, eu vou ficar com o doce mesmo de São Tomás de Aquino, já tô acostumada, né, com São Tomás". "Não, Senhor, já basta, já tenho o meu doce da Santa Teresinha, né, já tenho o meu conteúdo aqui que eu já li, católico aqui". Eh, Nem pensar, 36 volumes de livro do céu, meu Deus, morrer por vontade humana, misericórdia. Jesus amado, vai dar trabalho demais, não precisa. Basta eu ir na igreja e já pegar o meu doce, eu tô comungando, eu sou uma pessoa boa, eu tô trabalhando. Basta eu pegar o meu doce lá na comunhão, né, basta eu pegar, a minha recompensa ali, né, sem muito esforço, né. Ali é o padre mesmo que já explica a Bíblia ali na hora da homilia, não tem por que eu esquentar a cabeça com isso, né, já tem quem faça para mim, né, esse trabalho, né. Já tem aqui, agora eu pôr a mão no arado, né, eu pôr a mão nesse conteúdo, então a pessoa não quer. Diante do conhecimento ela faz a mesma coisa com Deus, né.
E tem aquela criança que só fica olhando também olhando o que foi falado ontem, assim, né, no vídeo da Santa Catarina, né, que sobre a gota e o mar. Às vezes a pessoa só fica na gota, né, da dificuldade dela, na gota que ela é, da miséria que ela é. E vendo-se, se sente sem força, impotente. "Ah, eu sou miserável demais, eu sou pecador demais, eu sou nojento demais, a minha vida não é perfeita, eu não tenho aquele casamento perfeito, aquela família perfeita, aquela realidade perfeita". E a pessoa se vendo demais, vê a sua impotência, vê a sua incapacidade. Ou seja, ela fica na gota e não consegue ver o mar. Então essa criança vê a gota, né? E o adulto vai ver o mar, vai ver o infinito, vai ver o divino, entendeu? Então ela não fica com a visão divina, ela fica com a visão que ela mesma tem. Então ela não acredita na santidade, ela não acredita que pode, que ela é mais do que aquela gota, que para Deus ela é a gota no oceano, né, que se desaparece no mar. E Deus está vendo além. Olha, filho, se eu estou te pedindo isso, não é porque eu estou medindo a sua força humana. Você, na sua natureza, pode se sentir pequeno, mas o problema não está na natureza, gente. Eu estava perguntando assim a Jesus, mas por que que tem a ver a Nossa Senhora lá embaixo com o que está sendo falado aqui em cima, né? O que que tem a ver a Nossa Senhora que vai estar sendo falada lá no final com o que está sendo falado aqui em cima? Mas é porque não é na natureza. Às vezes você é fraco, você é pequeno. Se você ficar se olhando para sua natureza, você também vai dizer: "É impossível esse trabalho. É impossível viver na divina vontade. Eu sou lerda, eu tenho minhas debilidades, eu sou pequena, eu sou fraca. Eu não posso suportar essas provas, as situações que vêm, eu não aguento. Eu não tenho essa força". Mas o problema não está na natureza, é no humano, porque na vontade humana ela interpreta, a vontade humana julga, a vontade humana diz: "Não posso, não consigo", né. A vontade humana desconfia do amor de Deus, desconfia do que Deus está dizendo, desconfia da palavra de Deus que diz uma coisa que é possível, você é capaz de Deus sim, eu posso habitar em você mesmo você sendo pequena. Não, Jesus vindo em mim, mas porque a pessoa acha que a natureza dela de criatura é o problema, mas não é isso, é a vontade humana que é o problema. É na vontade humana que caiu, né, a queda do homem, é na vontade humana e por causa da vontade humana a natureza ficou débil também, porque é claro, uai, na sua vontade você já disse não, na sua mente você já diz não, na sua intenção você já disse não. O seu corpo vai também dizer não, é claro, o seu corpo vai se mover pela vontade. Se a sua vontade está contaminada, o seu corpo também, né? Mente sã, corpo são. O seu corpo também vai ficar doente, porque é aquilo que você alimentar. Aí a pessoa doente, se sentindo só olhando para a gota: "Ah, eu sou a droga mesmo, então deixa eu ir lá para a droga. Eu sou isso mesmo, pecado, deixa eu ir lá para o pecado". Aí o corpo sofre as consequências, a natureza toda fica em conflito por causa da vontade da pessoa, da criatura, né. Então, assim, não é para nossa natureza que a gente olha para responder a Deus, porque senão você vai falar: "Ah, eu sou tão sem gracinha, ninguém vai me levar a sério". "Ah, eu sou tão fraca, tão pequena, tão isso". Uma criatura que tenha que igual a Luísa falou aqui no início, né. "Ai, Jesus, é tanta coisa para absorver e eu sou tão pequena nesse mar e não consigo entender tudo, se não for a sua ajuda eu não consigo entender nada". Então, assim, pois é, mas a gente não pode ficar na natureza em si, né, entendeu? Deus não vai anular ela, o problema ele nunca se ela fosse o problema, nunca disse isso, que a natureza é o problema. Ele usa dela, ele usa desse jeito, por que que ele permite isso? Para que o homem não se incha, para que o homem não seja soberbo, entendeu? Então, às vezes, ele permite na nossa natureza essas falhas, essa pequenez toda, para que nos proteger de nós mesmos, da soberba, do orgulho, da vaidade, né? Então, não é aí que a gente olha para a vontade, nós depositamos é na vontade de Deus. É na vontade divina, é Ele que fortalece, é Ele que dá força. Então nós temos que olhar para o mar. Não importa que eu sou a gota, mas deixa eu olhar para o mar. O que que o mar é? O mar é a força, o mar é a sabedoria, o mar é a bondade, o mar é o equilíbrio, o mar é imutável, o mar é infinito, o mar é santidade. Então eu preciso ver além, além, não é? Então, olha, então a mudança tem que acontecer nisso.
É isso, e então e essa purificação purifica a gente também, porque você não vai entregar seu corpo à procrastinação, não vai fazer um mal para o seu corpo, né, a sua natureza, né, fica melhor, claro, tudo fica melhor, né. Então, assim, é interessante demais, é muito interessante, tem muito mais coisa para falar, mas é o tempo, né, tem que dar aula. Ai, é muita coisa para falar desse trecho, é muito bom esse trecho. Ao contrário, quem possui a minha vontade tem a força de um homem adulto, maduro, né. Quando eu falo homem adulto, assim, você pensa numa maturidade espiritual com as coisas, sabe. Uma maturidade. Antes a força divina ante a força divina, né, um homem adulto ante a força divina. Ou seja, ele age como Deus espera dele, não como a criança que fala: "Eu não posso, eu não consigo, não vai ter jeito", mas ele: "Divina vontade reina na minha vontade, se é a sua vontade, eu sei que o Senhor me capacita. Eu confio em vós, Jesus, vamos lá, vamos que vamos", né. Ela, sabe, ela vai com coragem. E se lhe for pedido que tome um objeto pesado, sem problema toma, como se nada fosse. Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob esse peso, porque a pessoa, na hora que Deus pedisse, ele olhar para ela. E se você olhar para você, filho, acabou. Você vai ficar esmagado mesmo. Não dá para olhar para si, senão você não faz. Jesus fala que quem vive na divina vontade faz em um dia o que uma outra faz em anos, porque, nossa, a pessoa vê aquilo como uma coisa que vai matar ela. Se a gente olhar para nós, a chave é essa. Não é pensar em nós, não é olhar para nós, senão a gente vai medir o divino com a nossa força e vai dar ruim demais, entendeu? Agora, se Deus está pedindo, ele que quer aquele ato, vai ser feito à vontade dele. Ah, Ruth, mas e se não for tão dar certo assim? Se Jesus pedir um ato meu, eu for lá falar e aquela pessoa não ouvir, cadê a força, né, divina, né? Cadê Deus me cobrindo, né, vamos dizer assim, cadê? Foi a vontade divina, que quis que você passasse por aquilo. E você não vai ver como um peso: "Ah, eu fui humilhado, a pessoa não me ouviu. Ah, meu Deus". Se você olhar para si mesmo, você vai olhar para sua estima, você vai ficar pensando na sua cara, vai ficar pensando o que o outro está falando de você, vai ficar pensando: "Nossa, eu devia convencer aquela pessoa, eu devia ter poder. Nossa, eu não consegui falar direito na hora. Ai, meu Deus". Não, você vai deixar você ser usado como Deus quiser, e se Deus quiser te usar dessa forma, ele te pediu um ato, e você fez o ato, mas você não olha para si mesmo, para sua natureza, para ver se você foi perfeita ali, se deu tudo certo aos seus olhos, entendeu? Não é isso que ele está olhando. Ele está olhando se você obedeceu, se você fez a vontade dele, o que está depositado, a sua intenção era qual? Qual que era a sua intenção? Ali está todo o poder, a força, o infinito e tudo mais. Não no humano, o que o ser humano alcançou. O quanto se o ser humano foi débil, se você soube falar direitinho, se você soube usar as melhores palavras ou não. Qual que foi a sua intenção? Ali está, entendeu? O que ele está dizendo lá em cima, que abraça todo o infinito. Ali está o infinito. Ali está o perfeito. Ali está o puro. Ali está tudo. Entendeu? Então você não vai ficar esmagado, porque: "Ai, não podia ter passado por isso, que confusão. Ai, eu fui lerda naquela situação". Entendeu? Para a pessoa é um absurdo, para outra criança, que é criança, que se vê e preocupa com virtude, é um absurdo para ela passar por uma confusão dessa. Ela não aceita dar isso para Deus. Ela não aceita passar por uma realidade assim, de confusão, de se ver feia, de se ver ridicularizada, de se ver humilhada, de se ver confundida. De ver que o outro não entendeu o que você falou, e te viu mal naquela situação, enfim. Para ela é um peso. Por isso que ela quer correr e se retratar, ela quer correr e tirar retiro tudo o que eu disse, né. Ela quer correr e logo, logo, logo se buscar se respaldar de uma proteção, né, muito grande, porque ela não aceita aquele peso de alguém ter pensado mal dela. Ela não aceita aquilo, né.
entendeu? Mas a força divina, você age como se não fosse nada, parece que nem ligou, nem importou com aquilo, né, nem importou, né, com aquilo ali. É, enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado. E se lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição, né, e o lucro que lhe será dado. Então, mas se ele quisesse dar um doce, em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: "Me dei o justo lucro para o meu trabalho, porque devo viver". Então, esse lucro, né, é os conhecimentos, né, esse lucro que a gente tem são as luzes, o aprendizado em cima daquilo, sabe. O doce seria alguém te elogiar: "Filho, você já ganhou sua recompensa", né. O doce seria o elogio, o doce seria você se preocupar em ficar bem com as pessoas, em você preocupar em ser considerado, né. O doce é isso, aí você fica indignado, você não quer saber disso, você não quer isso. Você não está preocupado com isso, você está preocupado com que seja feita a vontade de Deus. Então o seu lucro é espiritual, entendeu, não material, não visível, não aqui na terra, mas na eternidade. É o conhecimento que você tem do que aquilo significa na eternidade, aquele ato. O bem, o conhe as luzes que Jesus te dá daquele ato, que aquilo que gerou aquele bem, né, ver Deus ganhando em você, ver Deus tendo liberdade em você e Ele te iluminando, te dando luz. Sim, a gente recebe luzes, não tem coisa melhor. A gente é uns papa-luz. A nossa felicidade é conhecimento. A nossa alegria é conhecimento. Docinho, a gente não quer saber desses docinhos aí não. Não quer saber de docinho. A gente vive pelo que Deus diz, não é? Viver pelo que Deus diz é o lucro, né? Viver pelo que Ele considera, viver pelo que Ele diz e pelo que Ele fala. O doce seria querer o apoio humano, né? A necessidade do apoio humano, a necessidade de ir lá e proteger a sua própria imagem, assim, né? Diante das pessoas, né? O medo danado de perseguição e tanta realidade, né? Não, você não importa com isso. Você não importa com o docinho de ir lá e consertar as coisas para ficar bem na fita, né, que você não importa com a recompensa terrena, não, entendeu? A sua recompensa, o que já te deixa feliz é conhecimento, é entendimento, né, você sentir assim: "Esse sim, né, é assim que Deus me ama, né, me mandando conhecimentos de Deus, dele mesmo, fazendo eu cada vez mais ser íntima dele, me aproximar mais dele, conhecer mais do coração dele, da intenção dele, dos pensamentos dele, né". Ele me trazendo mais luz nessa situação. Eu falo: "Nossa, Jesus, olha as luzes que Jesus me deu nessa situação". Você nem ia querer o docinho de: "Ah, não, Jesus, não quero passar por isso não, deixa eu ir lá resolver isso com essa pessoa e não sei o quê, não". Aí não, você fica com as luzes que depois ele te manda, e daquela situação e fala: "Filha, olha o que que eu fiz através disso, disso, disso e disso, e disso, disso, disso. Olha o que que eu queria ensinar com essa experiência. Você sentiu a minha dor, filha". Aí já pensou você achar que a dor de Jesus é um peso, e você não quer carregar? Você não quer passar por uma situação em que você sente a dor de Deus, aí você fica sem a recompensa, que é as luzes em cima daquilo, de compreender que é a dor de Jesus, que você está sendo compartilhada, você está sendo mais a íntima dele, amiga dele, né, ele está te compartilhando as dores dele, ele está te ensinando algo para você ter mais compreensão das dores dele, em cima da experiência que você está passando. E se você foge daquilo, você foge de tudo isso aí, para ficar com o doce que é justamente fazer o máximo, né, para, evitar isso, né, fazer o máximo para fugir disso, né. Então é muito interessante, né, gente. Olha então, quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo, por isso tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer sentindo-se forte e ver como uma nova aquisição, porque tantos não sabem segurar nada, né. Uma situação já está pedindo arrego, né, já está querendo ser consolado, né. Nenhuma fraqueza infantil parece persistir. Porque tantos não sabem segurar nada e uma fraqueza infantil parece persistir. Tá vendo? É a gotinha, né? É a força de minha divina vontade que falta. Eis a causa de todos os males.
Por isso, se atenta, minha filha, a não sair jamais de minha divina vontade. Por isso que o pior mal da vontade humana é ela julgar a ação divina, né? E achar que Deus não pode agir nela, né? Que Deus, ela fica olhando para a gota, né? E não olha para o mar. E ela põe todas as barreiras para Deus que tem dentro dela. De eu não posso, não consigo, né? Alcançar Deus dessa forma. Ai, meu Deus, né? Então, assim, entendeu? Complicado. Sem colocar a força toda de Deus, Ele que vem. Não é a gente que vai até Ele, é Ele que vem, né? Com a força dele. É Ele que age, né? Complicado, né? Aí a pessoa fica preocupada, achando que ela é que tem que dar algo. Ela é que tem que ser alguma coisa, entendeu? Complicado demais. Ela tem que, sei lá, transformar a natureza dela num anjo, numa coisa perfeita, né? E negar a própria natureza e ser uma coisa assim totalmente fora e nada a ver, nada a ver. Entendeu? O mal é da vontade humana que diz não. É ela que fechou as portas. Então, ela tem que morrer para sua vontade humana e abrir essa porta. Amém? Depois eu continuo esse finalzinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filhos.